Olha, Newton, cara, manda pra galera da Flórida. Hoje eu fiz um post bacana, hein, sobre elevação pélvica. Depois vocês dão uma olhada, quem não olhou, que a galera andou espalhando por aí que tinha um estudo falando sobre elevação pélvica. Porra, meu irmão, o nego não deve nem ter lido o estudo. Ou se leu, é burro mesmo, né? Fazer o quê? Carai, Gui, já zerou o Nerdflix 2 vezes. E sua caneca? Cadê sua caneca? A canequinha? A sua é preta, né? Você ainda é da caneca preta. Aqui ainda tem umas, viu? Tem umas pretinhas e umas blanquinhas. Essa caneca eu fiquei sabendo que se você tomar café sem açúcar nela, o seu QI sobe 50 pontos, velho. Como é que vocês estão, povo lindo? Pesquisou de astas e apareceu eu. Oi! Não, eu já apareci de voadora, né? Boa, e sem açúcar, né? Café sem açúcar. Não faça, não cometa tal sacrilégio de tomar café com açúcar. Deus me livre. Deus me livre e guarde. Isso não. Isso não. Isso é quase um crime. Aliás, é um crime, né? Tem elevação pélvica. Você toma vergonha na sua cara, rapaz. Açaí do Acre, porra. Aí sim, ô professor João, agora que eu reconheci que é você, né, velho, que organizou o curso comigo no Acre. Cadê? Vamos organizar outra aí pra eu comer um risoto de pato, um açaí cheio de leite condensado. Como é que você tá, mano, velho? Porra, se não for você, desculpa, né, que eu dei uma rata aí, mas tem o João que organizou o curso comigo no Acre, né, em Rio Branco. Cara, que massa, velho. Ó, caneca manda pra qualquer lugar do mundo, meu irmão. Caneca manda até pro Japão. Só vai demorar pra chegar, né? Pra você tomar um saquezinho. E aí, doutora Fernanda? Boa, João. Bora nessa, meu irmão. Minha memória não é tão ruim não, viu? Aquele risotinho de pato, hein? Caraca, topzera. Grande Beto osteopata. Osteopata é bom, né, velho? Tira a gente de umas crises malucas aí que a gente arruma nessas veeiras da minha vida aí. É doideira. Alagoas, terra linda, né? Litoral maravilhoso. Ô, Fac, me chama também, velho. Amor, o cara de Manaus falando quando eu vou voltar pra comer aquele tambaqui. Ô, demais. Eu fiz um ontem, viu? Meu irmão, fiz um tambaquizinho ontem, uma costelinha, tava no mercado, achei um fresco. Putz, velho. Meu velho, muito top, meu irmão, muito top. Só mandei um alhozinho, um limãozinho ali. Au! Gentil em BH quando? Quando vocês chamarem, velho. Quando vocês chamarem. Voltou, né, meu irmão? Os cursos voltaram. É só você. Já a agenda já tem até uma fixação ali no meu destaque da agenda, né? Os cursos voltaram, estamos na área. E aí em São Paulo, por exemplo, São Paulo eu vou estar lá no ISA, em agosto. Pernambuco não, Calgary no Canadá, eu vou estar no Canadá, viu? Minha irmã vai se mudar pra lá, velho. E aí como é que se fala? Em Toronto, né? Aí a gente deve estar lá pra fazer um snowboard e dar uma passeada. Chapada! Ô, meu velho, te falei que a gente tá comprando terreno na Chapada? Vamos demais. Tá comprando terreninho lá. Vamos botar um container, dar um rolezinho. Tchau. Galera, hoje, né, eu vou falar sobre a hipertrofia além do treino, né? Porque deixa eu iniciar uma gravação aqui. Pronto. E aí, galera, hoje eu vou falar sobre a hipertrofia além do treino. Além do treino. Ou seja, a gente já tem muita coisa que a gente falou sobre treino, sobre repetição, sobre seleção de exercício, tem muita coisa bacana, mas às vezes você tá fazendo aparentemente tudo certo e não está dando resultado. Então hoje eu vou conversar sobre algumas coisas, alguns detalhes que eu não sei se você observa, mas se você não estiver observando, é bom que você comece a observar, porque às vezes tem coisas fora do que acontece na academia que podem zoar todo o efeito do que acontece lá. Então hoje eu estou aqui atrás de mim com o meu quadro embaçado, mas vai dar para fazer alguma coisinha para vocês. E aí a gente vai conversando, eu vou falando sobre os estudos, eu vou dando informações e a gente vai batendo papo à medida que a aula for fluindo. Eu vou tentar não alongar muito, né?
para a gente não perder muito tempo, não ir dormir muito tarde, que amanhã a minha senhora vai tirar as amígdalas e eu estarei lá com ela. Meus queridos, então, a primeira coisa que nós precisamos entender quando a gente fala de hipertrofia, além do treino, é que o músculo cresce quando ele está descansando. Opa! Calma aí, Paulo, mas o músculo não cresce quando está treinando? Não. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa conversar sobre a hipertrofia, que vai além do treino, é sobre a importância da recuperação. Um parênteses, um grande abraço para o meu amigo de Portugal e eu espero estar aí esse ano ainda. Se Deus quiser, quem for de Portugal e quiser mais informação é só mandar um direct. Então, sobre isso, existe uma curva clássica, que é uma curva que é assim. Você treina, você causa fadiga, dano tecidual, você causa depressão de reservas energéticas. E aí o que você vai fazer? Você vai esperar um tempo para se recuperar. E aí, galera, depois que você recupera, o seu corpo pensa assim, putz, eu não quero passar por tudo isso aqui de novo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho mais do que eu tinha antes. Ele vai colocar um pouquinho mais. Pode ser de proteína, pode ser de reserva energética, pode ser de qualquer coisa. Então isso é o que a gente chama de supercompensação. Mas aí, se você não repetir o treino de novo, seu corpo vai pensar, aquilo ali foi alarme falso. Para que eu vou manter tudo isso aqui se eu não vou treinar de novo? E aí ele volta a se acomodar. Dito isso para vocês, quando é que você precisa treinar? Quando você tiver super compensado. Porque se você não estiver treinando nessa fase maravilhosa da supercompensação, ou você vai estar repetindo fadiga atrás de fadiga, porrada atrás de porrada, e vai empurrar o seu corpo ladeira abaixo, ou você vai estar esperando demais e vai estar enxugando gelo. Então, o que vocês precisam entender? Que todo esse período maravilhoso que vem do treino até alguns dias, horas depois do treino, é um período altamente catabólico. Então, galera, as pessoas direto chegam pra gente e falam assim, eu queria que minha coxa crescesse mais, eu estou achando que eu vou treinar coxa todo dia. Véi, se você treinar coxa todo dia, você só vai dar fadiga, paulada, e o músculo, coitado, não vai ter espaço para se adaptar. Então, uma situação ideal de treino envolve o aproveitamento das curvas de supercompensação, de modo que você supercompensa, treina, recupera, supercompensa, treina, recupera, supercompensa. Então o que vai acontecer? Você vai para o alto e avante. Isso é o que todo mundo quer. Isso é o que nós buscamos quando nós queremos ganhar massa muscular. Só que aí o demônio fala no ouvido dessas pessoas assim: você precisa treinar todo dia para que o músculo cresça, né? Eu vou pra academia todo dia, 10 horas por dia. Aí o que acontece? Você dá uma paulada, aí o seu corpo está lá querendo se recuperar e você dá outra paulada. E o pobre do seu corpo tenta se recuperar de novo e pum, você dá outra paulada. Então isso é o que a gente não quer, porque isso vai fazer com que a sua adaptação seja negativa. Se você der muita sorte, você vai recuperar e ao invés de catabolizar, você vai ficar apenas patinando, sem sair do lugar. Pensando nisso, meus amigos, vocês podem se questionar assim: Paulo, então esse negócio é treinar 3 vezes por semana? Gente, de onde saiu essa história de treinar 3 vezes por semana? Que há muito tempo atrás a gente não tinha muito recurso para entender da recuperação do nosso músculo. Então a gente tinha alguma ideia de quanto tempo se levava para recuperar as reservas de glicogênio.
E a gente também não tinha muita ideia do que causava a hipertrofia e tampouco nós tínhamos ideia do que acontecia na musculação. Então, além de só saber como analisar a recuperação do glicogênio, o nosso parâmetro eram os exercícios aeróbios. Então a gente tinha mais ou menos a noção da recuperação quando você desse sprint, quando você desse sprint na bicicleta, quando você corresse. E aí, com base nesse parâmetro, eu pensava, mas aí o glicogênio se recupera em 24 a 48 horas, porque não tem, de 48 a 72 horas, porque não tem muito dano muscular. Transfere esta porcaria para a musculação. Então, pensando nisso, o que aconteceu? A galera começou a colocar a história de que você deveria treinar descansando de 48 a 72 horas. Paulo, quer dizer que ninguém nunca vai poder descansar de 48 a 72 horas? Vai! Se o treino tiver mais ou menos uma reprodução dessa situação, que é um treino sem muito dano muscular e o principal desgaste que ele promova no seu organismo é a depleção de glicogênio. Então aquela curvinha entre cair e supercompensar, ela leva de 48 a 72 horas. E quem começa, quem tem mais ou menos essa característica de treino? Quem faz um treino meia boqueta, né? Que vai lá, faz aquele treino submáximo, xexê lento, como por exemplo o iniciante, que o objetivo nem é matar o cara, ele aprender a fazer o exercício. Quem faz treino de força, porque o objetivo do treino de força é ganhar força, se gerar microlesão já começa a ficar feio o negócio. E quem faz treino de força não quer hipertrofiar, quer ganhar força, sem necessariamente aumentar o peso na balança, porque tem categoria de peso, né? E aí, galera, quando você vê uma fotinho, se um dia vocês olham uma biópsia de uma fibra antes e depois de um treino de musculação, meu irmão, é mais ou menos o seguinte. Sabe que o Paulo é um desenhista fenomenal, né? Então, o que acontece? A gente tem aqui o nosso sarcômero, né? Aí, entre os nossos sarcômeros tem a linha Z, aí você tem aqui, ó, os filamentos de actina, butininhos aqui, e o filamento de miosina no centro. Aí, meu irmão, você pega e tira uma foto no microscópio e teus sarcômeros são tudo assim, um do ladinho do outro. É um charme, meu irmão, lindo que só. Pra botar no livro de fisiologia, bicho, quando você treina, meu irmão, e faz uma microlesão, isso aqui vira uma cagueira só, as linhas Z ficam desalinhadas, as proteínas se deslocam. Aí você olha no microscópio, bicho, parece um rascunho dos infernos. E aí você olha e fala assim, Paulo, mas essa foto tirada no microscópio, é quanto tempo depois do treino? 2 dias depois do treino. Ué, Paulo, mas se é 2 dias depois do treino, como é que tem um maluco voltando para treinar 2 dias depois do treino? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Porque, por exemplo, existem estruturas que são responsáveis por fazer com que você recupere o seu tecido e você até mesmo tenha esse início de supercompensação. E essas estruturas são células satélites. Por que eu digo são células satélites? Porque elas ficam lá do lado de fora da sua fibra e quando você tem um estresse, um dano, alguma coisa, elas acordam. Elas acordam e começam a se multiplicar. Nisso que elas acordam e começam a se multiplicar, elas começam a se juntar. E nisso que elas começam a se juntar, elas vão ficando grandonas, mais ou menos do tamanho de um núcleo. E aí elas entram na sua fibra, e quando elas entram na sua fibra, elas viram um novo núcleo. E esse novo núcleo faz com que você sintetize mais proteína e você consiga manter o seu músculo maior. Paulo, quão importantes são as células satélites? Velho, elas são tão importantes que se você submeter uma radiação gama que impede as células satélites de se proliferarem, o seu músculo não vai conseguir se adaptar à sobrecarga, principalmente as suas fibras tipo 2. Ah, Paulo, então o que eu preciso fazer para as minhas células satélites funcionarem? 1, você precisa de uma sinalização química e 2, você precisa de tempo. Porque você ativa, elas levam 2 a 3 dias para começarem a se proliferar e se fundir. Elas levam de 2 a 5 dias para começar a entrar na célula. Elas levam de 5 a 10 dias para aumentar o processo de síntese proteica. Então, se você não der o tempo das coisas acontecerem, você pode só ficar dando porrada e as estruturas que são responsáveis pela recuperação, elas não vão trabalhar adequadamente. E aí, o seu resultado não é o que poderia ser. Aí, galera,
Você falou uma coisa, Paulo. Você falou um negócio chamado sinalização química. Eu preciso de uma sinalização química? Sim, senhor, porque alguém precisa avisar as células satélites que elas vão trabalhar. E quem avisa as células satélites que elas vão trabalhar é uma enzima chamada... Perdão, são as prostaglandinas. Vamos fazer a reação bonitinha aqui para vocês? É assim, ó. Como é que funciona o aviso químico das células satélites? Você tem lá, circulando bonito e formoso, o ácido araquidônico. Eita, ferro, deixa eu ver se eu ajudo vocês melhor. Você tem o ácido araquidônico. Olha aí, velho, que letra bonita, né? Vem para cá. O ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico vai sofrer a ação de uma enzima chamada COX. COX, ciclooxigenase. A ação dessa enzima chamada COX vai transformar o ácido araquidônico em prostaglandina. E essa prostaglandina é quem ativa as células satélites. Tanto que, por exemplo, quando você bota uma pessoa para fazer uma corrida longona de 36 quilômetros, você vai encontrar um aumento de 27% nas células satélites. Por exemplo, quando você faz 8 dias que você faz um monte de ação excêntrica, você vê um aumento de 96% nas células satélites. Opa, isso é legal, né, Paulo? Tá, isso é legal. Só que aí você fala assim, Paulo, mas eu arrumei um negócio que me deixa recuperado mais rápido. É um negócio chamado anti-inflamatório. Aí você vai lá, você toma uns anti-inflamatórios, só que você vai na bula do anti-inflamatório e tá escrito assim, inibidores da COX. Mas por que diabos os anti-inflamatórios inibem a COX? Porque esta prostaglandina aqui, ela é um mensageiro importante, porque ela causa dor para você não usar esse músculo que está lesionado. Então, é a prostaglandina que causa dor. Aí o que o COX vai? Ele inibe as células satélites. Mas Paulo, ele inibe a prostaglandina. Mas Paulo, você acabou de falar que a prostaglandina é quem ativa as células satélites. Aí é que tá a cagada. Porque nesse estudo do Mackey, que eles botaram as pessoas para fazerem corrida e a quantidade de células satélites aumentou 27%, quando a pessoa tomava anti-inflamatório, ela não aumentava nada. Por exemplo, o estudo do Mikkelsen, que verificou que depois de ações excêntricas, tinha um aumento de 96% nas células satélites. Se você tomava anti-inflamatório, esse aumento era 0. Eita ferro, então eu tô tomando anti-inflamatório que é inibidor de COX. Eu faço isso para sumir a dor. Mas some a dor, mas eu também não ativo as células satélites adequadamente. Então quando você vê o gráfico da quantidade de células satélites 8 dias depois do exercício, né? No estudo do Mikkelsen, que é com ação excêntrica, velho, a barrinha do grupo que não tomou o anti-inflamatório tá lá em cima. E a do grupo que tomou o anti-inflamatório tá igualzinho a de quem não fez nada. Ou seja, ele realmente é muito xarope para a sua recuperação. Eu vou dar um exemplo. Eu poderia falar de dipirona faz isso, né? Mas tem acetamifeno faz isso. Sabe quem faz isso também? Sabe quem faz isso? Ibuprofeno. Tem um estudo do Trape que ele deu 1.200 miligramas de ibuprofeno. Porra, ibuprofeno pra caceta, eu sei. Mas tem gente que toma, né? 600 miligramas é batata, velho. 600 miligramas é batata. Mas 1.000, 1.800 a galerinha toma. E eles avaliaram a síntese proteica 24 horas depois de você fazer séries de 10 repetições forçando a excêntrica. Eu tô fazendo com o braço aqui, mas o treino foi feito no joelho. E eles fizeram um controle rígido da alimentação, né? Pra não dizer, mas mudou, não, a alimentação foi legal. E eles compararam o que acontecia com tomando o ibuprofeno, tomando acetamifeno ou tomando um placebão. E aí, meu velho, o que acontece, né? Eles mediram a síntese proteica. Quanto foi a síntese proteica 24 horas depois do treino para as pessoas que tomaram placebo? 76%. Olha só que coisa linda. 76%. 70%. Cara, vocês me fazem escrever ao contrário. 70%. Nossa, que letra bonita. 76%. Quanto foi a síntese proteica no dia seguinte de quem
tomou ibuprofeno. 35% caiu para menos da metade. E quanto foi a síntese proteica no dia seguinte de quem tomou acetomifeno? 22%. Olha isso. Num dia normal, depois do treino de musculação, você teria 76% de aumento de síntese proteica. Tomando ibuprofeno, 35%. E 22% se você tomasse acetomifeno, velho, e você sentindo uma dorzinha e indo lá tomar anti-inflamatório. Outro estudo com ibuprofeno, que é um inibidor seletivo da COX, né? Ele fez uma dose de 6 miligramas por quilo. Então, se eu peso aí 80 quilos, né? Tô com 90 quase, mas é 90 quilos, 9 vezes 6, 50. É que, pô, Paulo, deu pouquinho, hein? 540 gramas é mixaria para um cara de 90 quilos. O que eles fizeram? Eles começaram a tomar ibuprofeno 3 dias antes, né, do experimento, e aí eles geraram uma suspensão. A suspensão era você ficar com o membro imobilizado. Então, se você fica com o membro imobilizado, o que vai acontecer é que o seu músculo vai atrofiar. E aí, depois, eles retornavam às atividades para o músculo crescer de novo. Só que nessa que eles retornavam às atividades para o músculo crescer de novo, podia ter injeção de ibuprofeno, 6 miligramas por quilo por dia, ou injeção de placebo. Sabe quanto cresceu o músculo de quem tomou o placebo? 60%. Sabe quanto cresceu o músculo de quem tomou ibuprofeno? 30%. Olha isso, velho. O músculo cresceu 60% normal, mas se a pessoa estivesse tomando placebo, ele crescia metade. Aí, rapaz, você tá treinando, às vezes você tem até uma microlesão, alguma coisa do tipo, aí você sentiu a dor muscular tardia. Só que na sua cabeça, repousar é ruim. O que é bom? O bom é treinar. E como o bom é treinar, o que você vai fazer? Você vai tomar um analgésico para poder treinar de novo. E aí, quando você treina de novo, a dor sumiu. Mas a sua síntese proteica é metade do que era, ou seja, a sua recuperação está mais lenta. Olha só que pepino! Tomar anti-inflamatório não é indicado para quem quer hipertrofia? Não. Paulo, para que serve o anti-inflamatório? Quando o seu problema é uma inflamação. Se você tomou uma porrada, se você tem uma doença inflamatória crônica, anti-inflamatório é ok. Agora, numa situação de treino normal, você precisa da sinalização química da inflamação para você ter a adaptação. Então, essa história, né, você fala, Paulo, mas e aquela história de que você precisa ter mais núcleos para aumentar a síntese proteica? Pois é, a cagada é toda essa, né? Porque como você tem menos células satélites, você tem menos núcleos, sua síntese proteica também é menor. Então a quantidade de células satélites entre o grupo, no grupo que tomou placebo aumentou significativamente. De núcleos, né? Não só de células satélites, de núcleos. Agora, de quem tomou anti-inflamatório, não aumentou. Então, olha só o problema. Você, às vezes, você pode estar treinando numa boa, mas você está lá tomando anti-inflamatório. Eita, Paulo, mas o gelo não é anti-inflamatório? Eita, Paulo, se o gelo é anti-inflamatório, será que não pode dar AM? Porque teve uma época que a moda era os caras entrarem numas banheironas de gelo, né? Essas paradinhas assim. Bem, Tseng fez um treino com jogadores de basquete, eram jogadores universitários, e eles fizeram um treino de flexores de cotovelo. 6 séries de 5 repetições, 85% da carga, um treino, né? Um treino chuchu. Aí o que eles fizeram? 15 minutos de aplicação de gelo, velho, não é muito. Em 5 momentos. Primeiro momento, imediatamente depois do treino, treinei bíceps, mete gelo. 3 horas depois, mete gelo. Dia seguinte, 2, 3 dias. Então, imediatamente, 3, 24, 48, 72 horas depois do treino. Meteu o gelo. Bem, gelo, tá? Gelo. Não é banho gelado, não.
Tem uns idiotas falando que banho gelado atrapalha hipertrofia porque não sabem, não lê isso tudo, né? Mas gelo. Pô, só pra te dizer uma coisa, velho. O gelo, essas paradas são gelo. Você mete o negócio a 0 graus, você imerge uma pessoa a 8 graus. É isso, né? Banho gelado é a 20 e poucos graus e você só deixa a água correr pelo seu corpo. Não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui, pelo amor de Deus. Aí, velho, o que o cara percebe? 72 horas depois, quando havia a aplicação de gelo, você tinha pior recuperação, ou seja, tinha mais marcadores de dano muscular e você tinha maior sensação de fadiga. Então, o braço que levou a aplicação de gelo se recuperava mais devagar. Aí sabe o que os autores falam? Rapaz, essa prática é tão corriqueira, né? Mas ela não melhora. Pelo contrário, ela piora a recuperação do músculo. E quando você vê um marcador de dano muscular secar, a partir do primeiro dia, ele é muito maior para quando você usa gelo. Então, gente, eu não estou falando que gelo é ruim. Se você tomar uma porrada, a inflamação pode gerar muita lesão secundária. Então, se você tomar uma porrada, pum, gelo ou anti-inflamatório. Massa, se você tem uma inflamação crônica em algum local, gelo anti-inflamatório. É isso. Mas, do contrário, não é uma boa ideia. Por que eu estou insistindo nisso tudo para vocês? Para vocês entenderem que o músculo precisa se recuperar. E quem recupera o músculo? O calendário. O calendário recupera o músculo. O que acontece? As estruturas que regeneram seu músculo, elas precisam de tempo. Se você não der tempo, elas não vão fazer o seu trabalho. Um cara chamado Tidball, ele avaliou, ele promoveu lesões em músculos esqueléticos e avaliou o que acontecia com eles. O que acontece, né? Esse gráfico aqui tem uma linha vermelha que são os macrófagos que fazem fagocitose. O que é fagocitose? Fagocitose é você digerir a sua célula, né? Você digerir as estruturas. Então, quando você sofre uma lesão, essa lesão não é limpinha. Alguém tem que limpar essa sujeira do local em volta da lesão. E aí, o que acontece? Você tem uma presença dessas células de limpeza que acabam fazendo fagocitose, gerando dano secundário. Depois que acontece essa limpeza, né, essa primeira fase de limpeza, é que vem a fase de regeneração. E você sabe nesse estudo quantos dias depois do estímulo foi o pico da fase de limpeza? 2 dias depois do treino. Agora eu digo, 2 dias depois do treino é quando seu músculo mais está doendo. Só que ao invés de você ficar em casa descansando, sabe o que você faz? Você toma um anti-inflamatório e vai treinar. Você vai treinar no pico da sua fase anabólica, ao invés de esperar o calendário fazer o seu trabalho, da fase catabólica, ao invés de esperar o calendário fazer o seu trabalho e deixar o seu músculo se recuperar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que treinos muito frequentes induzem aumento de resposta catabólica. Por que eles induzem aumento de resposta catabólica? Porque você fica repetindo o treino no momento de maior catabolismo. Então, se você ficar treinando o músculo antes dele supercompensar, você vai empurrar estímulo de fadiga e dano tecidual. Tem até um estudo muito bacana que ele foi feito em modelos animais, que ele desenhou isso aqui de uma forma diferente. Qual foi a forma diferente? Ele analisou o quanto de tirosina seu músculo libera. O que é tirosina? É um aminoácido. E aí o que acontece? Ele percebeu que a liberação de tirosina é muito rápida. Então, né, o que muda aqui é que ele fez isso aqui não é uma parábola, né? A liberação de tirosina, ela é muito rápida. O que significa isso? O seu músculo começa a soltar aminoácidos, ou seja, ele começa a catabolizar. E a captação de tirosina, ela é mais lenta. Ou seja,
É muito parecido com tudo que eu falei até agora, né? É parecido com aquele gráfico do macrófago que o Tijbol encontrou, é parecido com o gráfico da supercompensação, mostrando que a primeira fase é uma fase de catabolismo, de fadiga. Então, galera, você não deixar o seu músculo recuperar é uma baita de uma cagada. Aí... Perdão, pessoal. Aí, o que eu tenho que ouvir as pessoas falarem? Não, Paulo, mas eu vou ali treinar. Meu filho, você vai treinar pra quê? Se o seu músculo não está recuperado. Eu vou ali fazer um treino regenerativo. Meu velho, um treino regenerativo, a lógica de fazer um treino regenerativo é a mesma lógica de você dar marcha ré no carro, imaginando que se você der marcha ré no carro, o tanque de combustível vai entrar, vai encher. Então, galera, qual é o problema do treino regenerativo? Ele inibe a síntese proteica. Ah, Paulo, por que ele inibe a síntese proteica? Vamos olhar quem é o mTOR. O mTOR é uma proteína responsável por... uma das responsáveis por ativar a síntese proteica. E se o seu músculo foi lesionado ou se você quer hipertrofiar, você vai ter que ativar a síntese proteica. E a proteína que está logo acima para ativar o mTOR é a AKT. Beleza? É ela. O que acontece quando você faz o exercício? Qualquer exercício que for, né? Mesmo que seja um trotezinho como regenerativo. Pega aí, Wilson. Você começa a quebrar ATP. Você quebra ATP e forma ATP mais ADP, né? Mais P. Então aqui tinha 3 fosfatos, aqui tem 2 e 1. Beleza. Só que o seu corpo, o que ele precisa? Ele precisa de ATP. Até mesmo para manter o processo de síntese proteica. Então, o que acontece quando você começa a gastar energia? Você começa a acumular o difosfato. E nessa que você começa a acumular o difosfato, seu corpo fala, velho, você tá de sacanagem. Eu preciso de 3 fosfatos e você só tá me dando 2. Então ele fala, então eu vou fazer uma matemática simples. Eu vou pegar 2 desses difosfatos, vou juntá-los e vou formar um ATP. Paulo, só que deu ruim aqui, né? Eu tenho 2 mais 2 e deu um negócio de 3. O que vai acontecer então? Vai ficar sobrando um fosfato sozinho. Vai ficar sobrando um AMP. Esse AMP maldito que sobrou, ele vai ativar a AMP quinase. Essa AMP que... Ô, caceta, calma aí que... Pô, vocês estão me quebrando esse negócio de escrever do avesso. Essa AMP quinase aqui, sacana, sabe o que ela vai fazer? Ela vai inibir a AKT, que vai inibir o mTOR e sua síntese proteica vai cair. Então, sabe aquela história de, ah, não, eu tô meio dolorido, eu vou só fazer um treininho, trotezinho. Sabe aquela história? Eu vi que tem uma galera do futebol, né? Eu sei que hoje em dia não se faz mais isso. O cara tá ferrado, uma partida nojenta, o cara todo quebrado, fala, não, vamos todo mundo dar não sei quantas voltas no campo pra fazer treino regenerativo, meu irmão. Treino regenerativo não existe. É a mesma coisa que dar marcha ré no carro achando que vai subir o seu tanque de combustível. Então, galera, é por esse motivo que quanto mais vezes você faz uma atividade que não seja musculação, menos hipertrofia você tem. E, cara, o negócio é tão engraçado, né? Tem uma revisão uma revisão de literatura do Wilson, né? Que ela mostra um gráfico assim, ó. Isso daqui é a hipertrofia do ser humano. Se ele faz uma sessão de aeróbio, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caramba, Paulo, porque quanto mais aeróbio se faz, menos a musculação dá resultado. Porque cada vez que você faz o aeróbio no meio do caminho, você induz aquela redução do eixo mTOR.
aí você reduz sua síntese proteica e, consequentemente, você sobe menos. Então, meus amigos do coração, sabe o que você precisa fazer? Quando você treinar, descansa esse músculo que você usou. Porque o músculo cresce quando está descansando. Olha quem entrou aí, o Nuno, galera de Portugal. Essa Exercise Center aí é quem vai me levar para Portugal em setembro. Então vocês aí, que são os colegas de Portugal que estão assistindo, já sabem a quem pentelhar. Numa lapada só, em menos de meia hora, eu acabei ao mesmo tempo com a crioterapia e com o treino regenerativo. Então, o que eu posso dizer para vocês? Quem cura o seu músculo é o calendário. Quem cura músculo é calendário. Anti-inflamatório é analgésico e exercício no meio do caminho é analgésico. Como assim é analgésico? Velho, porque quando você faz exercício, você libera endorfina, você desensibiliza receptor de dor, você sabe disso, né? Tanto que a gente fala, não, tomei uma porrada aqui, bicho, mas quando o sangue esfriar vai doer pra dedéu. Vai, porque enquanto o sangue está quente, ou seja, enquanto você está sob os efeitos do treino, você está analgesiado. Então você vai lá, treina devagarinho e fala, não, mas a dor sumiu. A dor sumiu, mas a lesão está aí. Inclusive, esse papo de a dor sumiu é um problema. Por quê? O que causa a dor? O que causa a dor é aquela primeira cascata inflamatória que eu mostrei para vocês. Lembra que tinha uma primeira curva? Que era a curva do catabolismo, que era a curva dos macrófagos fagocitórios. Essa curva é a curva que te dá dor. Porque enquanto você está no processo de limpeza e catabolismo, você irrita o seu receptor de dor. Só que quando você termina esse processo de limpeza mais agudo, o seu corpo diz assim, não, agora eu não preciso me incomodar tanto, mas isso não quer dizer que o anabolismo começou. Quer dizer apenas que você saiu da fase aguda. E eu quero dizer mais uma coisa, por mais que você libere prostaglandina, sabe onde tem mais receptor de dor? No tecido conectivo, não é no músculo. Calma aí, Paulo, você deu 2 nós na minha cabeça agora. O primeiro nó foi, a dor some, mas a lesão continua lá? Isso. O segundo nó foi, às vezes eu posso ter lesão no músculo e não ter dor? Sim. Sabe por quê? Porque a maioria dos receptores de dor está no tecido conectivo. Então, tem um estudo de um cara chamado Lau, velho, que ele botou a galera para fazer 10 séries de 10 ações excêntricas. Meu irmão, olha que gênio foram esses caras. Eles simplesmente meteram ultrassom no braço desses caras, enfiaram agulhas, olhando o ultrassom para a agulha parar exatamente na fáscia ou para a agulha parar no músculo. Então, né, como foi bíceps que eles fizeram, eles sabiam onde ficava lá, com ultrassom, meter a agulha na fáscia do bíceps, no meio do bíceps e na fáscia do braquial. Paulo, para que diabos eles fizeram isso? Pelo seguinte, velho. Aí, o que acontece? Você vai fazer o exercício e você vai estar morrendo de dor. E aí eu estimulo a fáscia ou músculo. Se eu estimular a face e você sente dor, é porque a sensibilidade é nela. Se eu estimular o músculo e você sente dor, é porque a sensibilidade é nela. Primeira coisa que aconteceu. Cara, o exercício gerou uma perda de desempenho por uns 5 dias aí. O nego ficou sem conseguir esticar o braço direito também por uns 5 dias. Quando você apalpava, véio, a escala de dor foi lá para os 80. E aí, meu irmão, ô grande amigo PK, como estão as coisas aí nas Europa, meu velho? Saudade de você, hein? Tem que te visitar. Não te visitei esse ano porque minha mulher tomou um tombo esquiando. E a gente teve que voltar correndo. Então, meus queridos, o que acontece, né? Aí, o que o pessoal fez? Eles geraram, né? Eles deram choquezinhos para ver o estímulo de dor quando você comparava a fáscia e o músculo. O que eles perceberam? Eles perceberam que quando você estimulava a fáscia do bíceps, você tinha lá de 86, 92%, né, de alteração. Mas quando estimulava o músculo do bíceps, cara, isso era 55 a 67% de aumento de sensibilidade. E na fáscia do braquial, era de 80 a 86%. Falou, Paulo, calma aí, então você está querendo me dizer
que a sensibilidade do músculo é menos da metade, ou metade da sensibilidade da fáscia? É. Ai, Jesus amado, então pode ser que você não sente dor. Por quê? Porque a sua fáscia está mais complacente, ela não está se arrebentando tanto, mas as suas fibras musculares continuam se arrebentando. Ave Maria! O que eu quero dizer com isso? A correlação entre a dor que uma pessoa reporta quando você aperta o músculo e a sensibilidade da fáscia do bíceps chega a ser 0,87, ou seja, uma correlação quase perfeita. Então, quanto mais sensibilidade na fáscia, mais dor você sente. A correlação entre alguém sentir dor no bíceps e a fáscia do braquial é 0,74. Ou seja, cada um ponto de aumento na dor equivale a 74... a cada 100 pontos de aumento na dor equivale a 74 pontos de aumento na sensibilidade da fáscia do braquial. Sabe, de cada 100 pontos de dor, sabe quanto eu tenho de aumento na sensibilidade do músculo bíceps? 2. A correlação é praticamente 0. Eu basicamente digo pra você que não tem nada a ver a sensibilidade do seu músculo com a dor que você sente. Ai, Paulo, agora você me matou, velho. Você me matou. Por quê? Como assim? Eu não sei nem se a dor... Eu nem sei se eu tô lesionado, eu não tenho dor nenhuma. E, assim, se você tem dor, é certeza que você tem lesão. Que não vai uma fáscia sem a fibra. Mas, se a dor sumiu, rapaz, pode ser que você ainda tenha lesão. Então, a mesma coisa vai para a resposta à pressão, né? A compressão, você vai ver as correlações sempre maiores com as fáscias do bíceps e do braquial do que com o músculo. Cara, e é sinistro, né? Porque, assim, não é apenas a fáscia mais superficial, a fáscia mais profunda também está associada com isso. Então, velho, o fato de você não ter dor não significa que você esteja recuperado. Por que eu digo isso? Porque, assim, muita coisa influencia na dor. Desde você ter uma substância ou uma ação analgésica, até mesmo o tecido que é mais sensível. Paulo, então, meu Deus do céu, o que eu faço da vida? Uso evidência científica. Aí existem belos estudos sobre dose de treino, mostrando quanto tempo você leva para se recuperar de um determinado estímulo. Por exemplo, uma galera da Espanha, liderada pelo Mohan Navarro, botou pessoas para fazerem 3 protocolos diferentes de agachamento e de supino. Um deles envolvia 3 séries submáximas, né? 3 séries submáximas, show de bola. O outro envolvia 6 séries submáximas. E o outro envolvia 3 séries máximas. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então era 3 séries submáximas, 6 submáximas ou 3 máximas. Quanto tempo o músculo levou para se recuperar de cada uma delas? Quem quiser ir chutando, enquanto eu faço uma escrita aqui, pode ir chutando aí. Quanto tempo leva para se recuperar de cada uma dessas? Vamos ver quem acerta no chute. Não vale você não, viu, Guilherme? Que você já assistiu todas essas aulas do Nerdflix, seu safado. Então, estão preparados para cair da cadeira? Para se recuperar de 3 séries submáximas, 24 horas. Para se recuperar de 6 submáximas, 48 horas. E para se recuperar de 3 máximas, 72 horas. Véi, o que eu quero dizer com isso? Se você fizer 3 séries de supino, você leva 3 dias para se recuperar. Eu não tô falando 3 exercícios, não. Chega em casa, supino. 3 séries, chega na academia. Você leva 3 dias para se recuperar. Meu irmão, qual o problema? O problema é que a galera não passa um treino de 3 séries. Quem malha segunda e volta na quinta, faz 8 séries. Né? O cara quer fazer 8 séries na segunda e 8 séries na quinta. Meu irmão, o músculo não está recuperado.
Paulo, então por que tanta gente na academia consegue treinar com frequência alta? Porque o treino é mequetrefe, por exemplo. O cara faz 6 séries submáximas. Né? O cara faz 9 séries submáximas, ele vai a cada 2, 3 dias. Vai. Não vai morrer, não, mas também não vai ter bom resultado. Porque uma série submáxima recupera rápido, mas dá pouco estímulo anabólico. Quanto mais meia boca for. Então, velho, preste atenção nesses detalhes. Paulo, mas não tem um estudinho com um volume maior? Tem um estudo do nosso grupo, publicado em 2017, que foi a dissertação de mestrado do Diogo Ferreira, um pesquisador lá do nosso grupo, que é do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Ele colocou a galera para fazer 8 séries de supino. Nem todas as séries eram máximas, né? Algumas séries, a primeira série era submáxima, e aí eles faziam uma redução de carga no começo e tal. A gente acompanhou, não a dor nem nada, a gente acompanhou a capacidade de trabalho do músculo. Porque a capacidade de trabalho do músculo, ela é bem... Ela é um reflexo, né, da sua capacidade de retornar à atividade. Então vamos lá. A gente só foi até 4 dias. E 4 dias depois de fazer 8 séries de supino, o músculo estava com 93% da sua capacidade. Em 4 dias o músculo estava com apenas 93%. Ou seja, 8 séries. Então, se você está indo na academia e você faz 8 séries bem feitas, saiba que se você fez isso na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você fez 8 séries na segunda, na sexta-feira o seu músculo não está recuperado. Ele está com 93%. Aí, o que acontece? Poxa, Paulo, por que vocês não continuaram acompanhando esses caras por uma semana? Pô, a gente não achava que ia demorar tanto não, meu irmão. Pô, a gente acompanhou por 4 dias que a gente pensou, não, vai ser de boa, mas não deu. Mas para nossa sorte, um cara chamado Atiainen acompanhou homens treinados que tinham uma média de 6 anos de treino, acompanhou esses malucos por 7 dias. E você sabe quando que o músculo deles se recuperou? Quando eles estavam recuperados para treinar de novo? Super compensando entre o 6º e o 7º dia. Ou seja, se você está fazendo aí 8 séries, é um treino por semana. Ai, Paulo, mas se eu treinar menos, aí você vai ter que treinar meia boca. Você vai ter que treinar meia boqueta. Por quê? A supercompensação demorou uma semana para acontecer. Então, se você olhar o gráfico da supercompensação e você lembrar da curvinha bonitinha, essa curvinha, ela depende de quantas séries você fizer. Se você fizer 3 séries, você supercompensa em 4, 5 dias. Se você fizer 8 séries, você supercompensa em uma semana, 6, 7, 8 dias. É por isso que você vai ver, isso era muito comum, eu não sei hoje como é que é, mas numa galera antiga do fisiculturismo, né, que treinava pesadão, os caras malhavam músculo uma vez por semana. Porque era o que dava pra eles, né? E aí assim, o que acontece? Ah, Paulo, mas então se eu treinar antes, eu corro risco de ficar dando porrada em cima de porrada. E se eu treinar depois? Eu corro o risco dele voltar ao normal. Ou seja, é menos arriscado você descansar demais do que descansar de menos. Porque se você descansa de menos, você tem catabolismo. Se você descansa demais, você volta aos seus valores iniciais. Então, né, a gente tem um estudo bem interessante, que ele foi meio que um acidente, né? Que a gente estava conduzindo um estudo, aí teve uma greve na UNB, na universidade, e por causa dessa greve na universidade, a gente teve que interromper os treinos da turma. Por que a gente teve que interromper? Porque os treinos acabaram iniciando no final do ano, então tinha aquele recesso de final do ano, né, de 2 semanas que a galera ficou sem treino, do Natal e do Ano Novo. Aí o pessoal falou, Paulo, vamos interromper o estudo? Eu falei, porra nenhuma, não vamos interromper o estudo não, continua avaliando. Porque o que eu queria avaliar? Eu queria saber se essa quebrada de 2 semanas, ela faria com que você tivesse prejuízo no final, ou seja, você está treinando bem, né? Se você parar por 2 semanas e voltar,
pode ser que isso não cause tanto prejuízo. E de fato não causou. O resultado, ao final, foi o mesmo para quem parou de treinar por 2 semanas e não parou. Poxa, Paulo, o que você quer dizer com isso? Cara, eu quero dizer que se você perdeu uma sessão de treino, uma semana de treino, não vem com essa maluquice de treinar dobrado quando voltar, não. Porque pecar pelo excesso é problemático. Se você parar e voltar à sua normalidade, seu músculo volta. Inclusive, né, tem um estudo bacana de pesquisadores japoneses mostrando exatamente isso, pô. Né? Não é isso, cara. Olha lá, a Luísa falando, né? Grande nutricionista, viu, pessoal? Quem precisar de nutricionista em Brasília, Bianco Luísa aí na área. Cara, você fala, eu treino uma vez semana, e nego fala, nossa, você é preguiçoso. Não, pô, eu treino direito. Ah, Paulo, e quando você viaja? Quando eu viajo, eu procuro treinar. Mas se eu não conseguir treinar, velho, se eu não conseguir treinar, quando eu voltar, eu retomo minha rotina antiga. Não, porque você ignorar essa perda, restabelecer a sua rotina normal, vai te voltar para o eixo. Não precisa estressar com isso. Paulo, mas por que volta para o eixo? Porque imagina só, quanto mais você vai treinando, mais o seu anabolismo vai aumentando, não, ele vai se acomodando. Então o que acontece? Né? Imagina só, eu comecei a treinar. Aí, no começo eu ganho muita síntese proteica. Só que à medida que vai passando os meses, minha síntese proteica vai acomodando. Imagina que eu tô treinando. Agora outra situação. Eu tô treinando, minha síntese proteica aumenta. Só que aí eu paro de treinar, ela cai. Só que como meu corpo desacostumou com o treino, quando eu voltar ela volta mais rápido. Aí eu começo a recuperar de novo. Ah, eu parei de treinar de novo, ela cai. Mas como eu meio que destreinei, quando eu volto, ela volta de novo. Então quando chega no final dos 6 meses, os dois estarão com o mesmo tamanho de músculo. Isso daqui eu não estou chutando, não. 2 estudos dos japoneses, liderados pelo Ogasawara, verificaram isso. Então, galera, se você perdeu um treino, saiba que é melhor você voltar à sua rotina normal do que você pecar pelo excesso. A outra coisa que eu quero falar com vocês aqui, né, além do treino, mas essa vai ser bem rápida, é sobre a ingestão de proteína. O que acontece, meus queridos? Essa síntese proteica, para acontecer, ela precisa de combustível. E para você ter esse combustível, ele vai ter que vir da sua alimentação também. Aí, né, o que a gente fala para as pessoas? Olha, o seu músculo ele tem uma capacidade de construir proteína. Então, obviamente, se você aumentou a síntese proteica, você tem que dar aminoácido para essa síntese proteica acontecer. Só que é como se fosse uma engrenagem rodando. Não adianta você dar mais matéria-prima do que a sua capacidade de fabricação. Porque a partir do momento que você começa a dar mais proteína, ela vai ser desperdiçada. E aí um estudo com caras de 80 quilos, né, ele fez o seguinte, deixa eu ver se isso aqui ficou certo, não. Ele fez o seguinte, os caras tinham 80 quilos, né, e aí ele botou esses caras para treinar e depois do treino eles deram 0, 10, 20 ou 40 gramas de proteína. E eles perceberam que a síntese proteica aumentava assim. De 0 para 10 aumentava, de 10 para 20 aumentava, mas de 20 para 40 não aumentava. Então parece que você manter aproximadamente 0,25 gramas de proteína por quilo corporal é uma boa forma de você garantir que o seu músculo esteja recebendo a quantidade adequada de aminoácidos para anabolizar. Então o gráfico, ele mostra, né, que mais do que isso não é interessante, porque você vai desperdiçar. E qual é o problema da galera que inventa de fazer isso tomando whey? O whey, ele chega muito rápido. Então se você entregar isso com whey, por exemplo, concentrar isso no pós-treino, você vai entregar mais do que isso, o resto vai ser anabolizado, e aí e aí nos outros momentos do dia você vai estar em carência. Então é muito melhor você suprir isso, né? Ou às vezes, veja bem, eu não estou falando que você só deve comer isso, mas é ter isso num determinado momento. Então se você ingerir proteínas lentas,
Tipo comer frango, batata doce, você vai manter isso sendo entregue o dia inteiro para você poder construir músculo. Porque qual é o problema, né? Quando você come um excedente que chegue muito rápido. Por exemplo, um excedente vindo da alimentação. O Itard fez isso com whey mesmo. Botou a galera para treinar e fez isso com whey. E aí, beleza, né? Ele pegou e fez exatamente isso aqui. Antes da gente chegar nisso, o que aconteceu? Os níveis de insulina aumentavam de maneira dose dependente. A insulina é anabólica, mas ela também é lipogênica, lembra disso. A presença de aminoácido no sangue também aumentou, de maneira dose dependente. Quanto mais whey, mais aminoácido no sangue. Só que a síntese proteica muscular aconteceu a mesma coisa. Ou seja, ficou tudo na casa dos 50% a mais de proteína. Ué, Paulo, se esse comeu o dobro da proteína, né? E o anabolismo foi igual, mas ele tinha mais aminoácido no sangue, o que aconteceu com esse aminoácido? Primeiro ponto, oxidação. A oxidação de aminoácidos, ela foi absurdamente maior para o grupo que tomou 40 gramas. Ela nem aumentou em relação ao repouso para quem tomou 20 gramas de whey. Ou seja, se você tomou 20 gramas de whey, meu velho, você não queimou o seu dinheiro. Não queimou o seu dinheiro. Se você olhar a concentração de ureia, meu irmão, concentração de ureia em quem tomou 40 gramas foi lá em cima. Por que a concentração de ureia aumentou? O que a proteína tem de diferente do carboidrato e da gordura? Nitrogênio.